E agora eu quero ter o imenso prazer de chamar a sua atenção para um momento muito importante do programa. É um quadro que nós temos aqui, que todas as segundas, terças-feiras de cada mês acontece. E é feito com muito carinho, absolutamente certo isso, com muito carinho e com muito cuidado para você. É uma aula de mágica. Por dentro da mágica. Então, está tudo certo com a vinheta? Perfeito? O quadro está pronto? Por que então a gente não vai ver juntos? Vamos? Te convido, vem comigo e vamos assistir Por Dentro da Mágica. Roda a vinheta. Que alegria! Juntos novamente. Juntos mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e falar um pouco de um outro tema relacionado à nossa arte. Vou começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é uma ação não intencional de misdirection? Provavelmente você não saiba, porque esse tema eu desenvolvo na minha conferência de misdirection. E eu dei esse nome para as ações não intencionais, que são aquelas ações que o mágico não exerce nenhum controle para que elas existam dentro do espetáculo. Mas, infelizmente, em algumas situações, essas ações existem e são muito prejudiciais ao efeito mágico. Impedem de que o artista tenha uma performance bastante interessante. Então, imagine que você está numa festa, atuando, está no melhor ponto do seu ato e entra um garçom com uma bandeja de salgadinhos e refrigerante. O que acontece com o teu ato? Com certeza, eles deixarão de prestar atenção em você e vão prestar atenção nos salgadinhos e no refrigerante. Essa é uma ação de misdirection que levou o foco da atenção do espectador para o garçom. E você ficou ali numa situação difícil, tinha preparado um número bonito, com uma curva de tensão bastante interessante, estava chegando no clímax do número e não deu certo. Uma outra situação também bastante interessante, que servirá como exemplo para que você entenda o que é uma ação não intencional de misdirection, é uma colocação que uma vez o mágico Sandro, infelizmente já falecido, fez por ocasião de uma palestra que eu estava apresentando, e ele estava como espectador, participando da palestra. E ele fez uma colocação bastante interessante. Ele disse que estava trabalhando numa festa de fim de ano de uma empresa, no meio de um campo de futebol, em cima de um palanque, e era hora de almoço. O campo de futebol estava lotado, muita gente assistindo a apresentação dele, e estavam preparando, próximo dali, um churrasco. E o cheiro do churrasco começou a chegar naquele público que estava ali assistindo o espetáculo. Num determinado momento, alguém gritou: "O churrasco saiu". Quando ouviram isso, os espectadores saíram todos de lá, foram para o churrasco, e o Sandro não pôde concluir
o seu ato como sempre concluiu, brilhantemente. Ele ficou sozinho, praticamente, e o público foi embora. Então essa é uma ação também não intencional, que o mágico não programou e que ficou numa situação difícil e deixou de ter o brilho que sempre teve. Então, o que é interessante pensar? Que todos nós temos que prestar muita atenção nessa questão, olhar essas ações que são extremamente prejudiciais. Eu teria muitos exemplos para colocar aqui, mas hoje nós vamos ficar com esses dois exemplos e eu vou falar para você como é que seria uma solução para essas situações. Primeiro, no caso da festa, seria possível conversar com o contratante e pedir para ele que não servisse durante a sua apresentação. Isto seria bastante interessante e você ficaria confortavelmente atuando sem esse dissabor. Entretanto, não é tão fácil assim, porque todas as festas têm uma logística e a logística ela é fundamental para o andamento da festa. Então, não são todos os contratantes ou os organizadores que deixam isto acontecer. Mas se isto for possível, é bastante interessante. Uma outra possibilidade é marcar a sua apresentação num determinado ponto da festa, pensando em que as pessoas já estejam alimentadas. Então, isso também vai contribuir bastante para que aconteça uma apresentação sem esses incidentes. Eu, quando atuava, normalmente marcava a apresentação em torno de 1h30 até 2 horas do horário do convite. Então, nesse momento, todas as pessoas estavam presentes e também a festa, a atuação acontecia de forma bastante interessante e já estavam todos alimentados e esse problema não deixava de existir. No caso do churrasco, é interessante pensar também que não se deve marcar uma apresentação no horário de almoço e durante o almoço. Valeria a pena conversar com o organizador e marcar a apresentação para depois do almoço. Então, o público estaria alimentado, as pessoas estariam mais calmas, porque mais alimentados estariam mais tranquilos, e o mágico poderia atuar com bastante conforto. Normalmente, numa apresentação de almoço ou de jantar, é comum a apresentação acontecer entre o prato principal e a sobremesa. Então, é um momento ali de praticamente um relaxamento e vale a pena porque o mágico acaba ficando em bastante destaque durante a festa. Então, eu chamo isso, esses acidentes de ações de misdirection não programadas, são ações não intencionais, são ações que o mágico não teve a intenção de fazer para que o seu espetáculo fosse melhor, mas elas aconteceram. Então, nós temos que ter consciência de que, de fato, elas acontecem durante as nossas apresentações. E temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, para que o nosso ato não seja ruim, que ele perca o brilho durante a sua apresentação. Então, vale a pena refletir, pensar sobre isso e estudar este assunto. Bom, hoje eu fico por aqui, mas o mês que vem eu estou de volta. Que Dom Bosco nos proteja a todos e até lá, se Deus quiser. É isso aí. Você aprende e se diverte, porque esses casos até do nosso colega Sandro eu desconhecia completamente, mas muito interessante. Uma aula, né, sobre este tema tão importante. Eu espero que você tenha notado tudo aquilo que foi dito aqui pelo Oscar Zancopé, o mestre deste quadro, né?